culto de doutrina, gente. Hoje é culto de doutrina. Fecha a porta, varão. Fecha a porta, senhor. Hoje é mais ou menos os recados de tia Sônia para os pais. É, mais ou menos os recados que ela dá. O bambu vai gemer, mano. Não, e desde a hora que o André abriu o culto, falei, Jesus, é essa palavra mesmo hoje. Que o André já falou, quarta mensagem vou ministrar. Aí a Daiane pegou e foi a mesma coisa. Então eu falei, quando Deus está na direção, irmão, tudo caminha de uma forma correta, né? Tudo colabora de uma forma sobrenatural. 2, verso 18, tem alguém aí que possa me ajudar, me auxiliar? Agora, por gentileza, deixa o sonoplasta mexer aqui, por gentileza, não atrapalha não. O anjo da igreja de Tiatira escreve: assim declara o Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. A única igreja que diz que Cristo está falando com ela é Tiatira. Vai lá, 19. Conheça as tuas obras, o teu amor, a tua fé, teu ministério, a tua perseverança, bem como sei que está servido muito mais agora do que no princípio. No entanto, tenho contra ti o fato de que toleras Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza, porém, com seus ensinos... Obrigado. Porém, com seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comer alimento sacrificado aos ídolos. 21. Conceder-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, mas ela não se arrependeu. Entende isso? A porta da graça sempre será aberta primeiro que a porta do juízo. Vou dizer de novo. A porta da graça sempre será aberta primeiro que a porta do juízo. Então Jesus deu tempo para se arrepender. Vai lá, o verso 22. Portanto, eis que farei adoecer e enviarei grande aflição sobre aqueles que com ela cometem adultério, a não ser que se arrependa das suas más ações. Matarei os seguidores dessa mulher, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mente e coração. E portanto, retribuirei cada um de vós de acordo com as vossas obras. Essa é a maior carta. Todavia, aos demais que estão em Tiatira e que não seguem a doutrina dessa mulher, irmão, Jesus sempre vai ter os seus na igreja. Vou dizer de novo, Jesus sempre vai ter os seus na igreja. Está dizendo, porém, todavia, no entanto, aos que de Tiatira que não seguiram a doutrina dessa mulher, não aprenderam com ela os costumes de falar, os profundos segredos de Satanás, afirmo, não colocarei outra carga sobre vós. Então somente apegai-vos com firmeza ao que tendes, até que eu venha. Aleluia. Ao vencedor, aquele que permanece nas minhas obras até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Ele vai governar com um cetro de ferro e as reduzirá a pedaços como se fosse vasos de barro. E eu lhe concederei autoridade semelhante que eu recebi do meu Pai. E também lhe darei a estrela da manhã. Posso liberar uma palavra? Você vai brilhar igual Cristo. A glória de Deus será na sua vida, meu irmão. E você vai brilhar semelhante a Cristo. A estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Senhor, é a tua palavra, viva, eficaz, cortante, penetrante. Ministra sobre nós o teu poder aqui, Pai, que não tem ninguém mais importante que o outro. Essa tribuna aqui, ou esse lugar aqui não me faz mais importante que ninguém, Pai. Fala conosco nesse lugar, Senhor. Fala porque o teu servo necessita te ouvir. Fala porque esse pai precisa te ouvir, essa mãe, esse jovem. Pai, a renascer, ela vem aqui toda quinta-feira, ó Deus, para aprender a tua palavra. E nós queremos mergulhar profundo na tua palavra nessa noite, em nome de Jesus, amém. Irmãos, eu vou falar tudo aquilo que Deus colocou em meu coração para falar, porque talvez você nunca mais vai pisar na igreja, então eu não vou ter outra oportunidade de falar o que Deus colocou em meu coração para falar para você. Vira para o seu irmão e fala assim: está preparado?
Você falou até com medo já. Já falou com pânico na alma. Tem que estar preparado, varão. Fala, você não vai, isso não vai embora não. Olha aqui. Você pode aplaudir o Senhor pela palavra que foi lida? Queridos, Tiatira, ela é uma igreja que está debaixo dos olhos investigativos de Jesus. Quando você olha para a igreja de Tiatira, você consegue entender algo muito lindo. A carta à igreja de Tiatira é a maior carta que Jesus escreve para as 7 igrejas. É a maior carta. É a única carta que de forma explícita ele diz: eu estou olhando vocês, eu estou falando com vocês. As outras sempre é ao anjo da igreja que está em tal lugar. Essa carta está dizendo: é aquele que tem os olhos como chama de fogo, seus pés como latão reluzente. E ele diz à igreja. E quando eu estudei sobre Tiatira, eu fiquei fascinado hoje à tarde. Em espaço geográfico, Tiatira é a menor cidade das 7 igrejas que recebe as cartas. Tiatira não é a maior, ela é mas recebe a maior. Deus só escreve coisas grandes para quem é pequeno. Vou dizer de novo. Só para você pegar, Deus só escreve grandes coisas na vida de quem é pequeno. Quanto mais você diminuir, mais Deus vai escrever através da sua vida, meu irmão. A última canção que nós cantamos, que eu falo que Deus está na direção de tudo, diz que Ele cresça e que eu. Só que você não vai crescer mais, Ele vai continuar crescendo, você só vai diminuir. Ao ponto de você dizer, como Paulo disse, que não vivo mais eu, mas que Ele vive em mim. Que não viva mais eu, mas que Ele viva através da minha vida. Então Cristo escreve grandes coisas na vida de quem é pequeno. Então que acha que já é muito grande, é muito importante, aí Deus não usa mais. O texto vai dizer também que Tiatira, ela não é um grande centro político. Tiatira não é uma cidade de influência religiosa, não tinha um templo pagão expoente em Tiatira. Tiatira, ela era uma cidade que era marcada pela sua economia. Tiatira era uma cidade que era importante porque servia como correio imperial entre a Europa e a Ásia. Tiatira era uma cidade aonde trazia uma cultura econômica. E essa cultura econômica que faz toda a diferença na carta que o Senhor escreve àquela igreja. Havia grupos econômicos naquela cidade. E dentro daqueles grupos econômicos havia uma cultura de culto, pedido para que os deuses pudessem abençoar a economia daquela cidade. Então aqueles que caminhavam dentro da sua economia deveriam dançar segundo a música, deveria adorar os deuses pagãos, deveria estar nos cultos profanos oferecidos pelos deuses gregos, ele deveria estar rodeado, com aquela sensualidade, com a orgia. Só que lá naquela igreja, aonde era estabelecida uma cultura econômica, Deus também estabelece uma igreja, uma ideia para desconstruir aquilo que estava sendo construído. Nesse dilema dessa igreja, levanta dentro da igreja uma mulher que se diz que é profetisa, e o Senhor vai dar um nome a essa mulher e vai chamá-la de Jezabel. Essa mulher agora, ela começa a oferecer uma resposta para quem era crente, que servia ao Senhor, mas que não queria se dobrar às ideias da economia da cidade, aos cultos pagãos, à imoralidade sexual, aquilo tudo. Ela vira e começa a dizer para a igreja que a igreja deveria conhecer com profundidade as coisas do diabo. O texto que o Senhor está dizendo é: vocês que não tiveram curiosidade para conhecer profundamente as coisas do diabo. Vai dizer algo muito violento. Olha o que essa mulher vai dizer na profundidade do seu ensino. Vai dizer o seguinte: que você só pode vencer algo se você mergulhar nele.
Era a doutrina de Jezabel. Jezabel é aquela mulher que persegue a Elias, e ela começa a maquiar a profanação no meio do povo de Israel. E esse espírito de Jezabel aqui, ela começa a agir da mesma forma. Ela começa agora a incitar os cristãos, dizendo que se eles queriam vencer a prostituição, eles deveriam primeiro se prostituir, porque depois que eles se prostituírem, que eles vão ter força para vencer a prostituição. Ela começa a trazer um engano, está dizendo: não tem nada de mal você participar dos esquemas da economia, não tem nada de mal você participar dos cultos pagãos, não tem nada de mais você participar da perversão sexual, não tem nada de mais, desde que você compreenda que você só pode vencer aquilo que você mergulhou profundo. Então, se você mergulhar no profundo, você vai conseguir vencer o pecado. E essa igreja, ela é inserida lá. Essa mulher se levanta agora dentro da igreja e começa a ensinar esses princípios. Ela era uma igreja que recebe muito elogio de Jesus. É uma igreja crescente, uma igreja que estava avançando naquela cidade com muita força. Era uma igreja que estava conquistando espaços gigantescos. O inferno, ele é muito inteligente e estratégico. Pastor, porque o inferno sabia de uma coisa. Olha o verso 18, libera aí, varão. O verso 19, se eu não me engano, 18 e 19. É o 19. Olha o que é elogio que Jesus faz a essa igreja. Conheço tuas obras, conheço teu amor. A igreja de Éfeso peca no amor, porque vai dizer o seguinte: a igreja de Éfeso diz que eu tenho porém contra ti que abandonaste o primeiro. Essa igreja tem amor. Essa igreja tem fé, gente. Essa igreja passar por luta, por guerra, por perseguição, e nada roubava a fé deles. Essa igreja tinha ministério. A cidade olhava para ela e reconhecia ela como a igreja do Senhor. É igual a nossa igreja aqui, em nome de Jesus. As pessoas vão olhar aqui e vai ver que tem gente de Jesus aqui dentro. Sabe que está servindo Ele melhor agora do que no início. É uma igreja que amadureceu, dizendo: olha, vocês estão me servindo melhor agora do que quando vocês começaram. Está dizendo: vocês estão crescendo. Só que aí Satanás começa a se levantar de uma forma violenta. Pastor, por que Satanás começa a se levantar? Porque a existência daquela igreja está diretamente ligada ao seu compromisso com a santidade de Deus. E o texto diz que o Senhor começa agora a elogiar aquela igreja, começa a ministrar sobre aquela igreja. Só que Jezabel começa a entrar na igreja. Jezabel começa a trazer os ensinamentos dela para a igreja. E aquela igreja agora, que todos agora começavam a olhar para ela, dentro dos seus bastidores agora, a igreja começou a se afastar de Deus. Dentro dos seus bastidores, a igreja começou a ir para práticas abomináveis contra Deus. Era como nós nos reuníssemos aqui, e o culto uma bênção, mas os bastidores da igreja, os bastidores da liderança, pessoas se prostituindo, pessoas adulterando, pastor deitando com as irmãs, pastor roubando. Era mais ou menos, vocês vinham ao culto e vocês vê tudo normal, mas os bastidores estavam podres. Os bastidores dessa igreja começou a viver uma vida de liceosidade. Mas o que é isso? Sexualidade, profano. Jezabel começou a entrar de uma forma que foi sorrateira. Pastor, por quê? Porque o diabo sabia que de fora para dentro ele não destruía essa igreja. O diabo sabia que de fora para dentro não conseguia tocar nessa igreja. O que o diabo fez, pastor? Ele começou agora a entrar de dentro para fora. Ele começou agora a minar a igreja, minar a base da igreja. Começou a minar agora os líderes daquela igreja. Só que o texto diz que aquele que vê, aquele que enxerga todas as coisas, aquele que os olhos dele são como chama de fogo, estava olhando para aquela igreja. Estava dizendo: eu sei que o povo não está vendo, mas eu estou. Eu sei que o povo talvez não está tendo consciência do que está acontecendo na igreja, mas eu sei. Eu
teus olhos são como chamas de fogo. Eu consigo mergulhar até o profundo de um ser. Eu esquadrinho o coração deles, eu esquadrinho a mente. Está dizendo, os olhos daquele que um dia vai julgar a igreja, passeia pela igreja. E é por isso que o Senhor falou algo comigo. Me pergunte o quê? O texto diz que o Senhor sabe quem é fiel e quem é infiel. Porque a igreja sempre vai ter 3 classes de pessoas que eu aprendi em Tiatira. Qual, pastor? Os fiéis. Aqueles que não negam a fé, aqueles que dão bom testemunho, aqueles que têm vida com Deus. Não estou de legalismo, não. Estou de gente que tem vida com Deus. A igreja sempre vai ter os fiéis. O texto vai dizer também em Tiatira que Tiatira tinha aqueles que toleravam o pecado de Jezabel. Quem são esses, pastor? São aqueles que veio errado e concordam com ele. São aqueles que sabem que está errado, mas não denuncia, não confronta, não fala. São aqueles que toleram o pecado, aqueles que estão em cima do muro, aqueles que não decidem, aqueles que não caminham. E tem os infiéis. Pastor, quem são os infiéis? Infiéis não são aqueles que estão lá fora. Infiéis são os que estão aqui dentro, mas lá fora estão desviados. Esses são os infiéis. O que ele está dizendo é que a igreja sempre vai ter aqueles que estão aqui dentro, mas estão na prática do pecado lá fora. Ele está dizendo, os olhos do Senhor estão te enxergando. Está dizendo, os olhos que são como chamas de fogo, os pés daquele que são como latão reluzente, que vai te esmagar. Ele está te vendo. E é por isso que você precisa entender que em todo lugar que você for, aqui não é diferente. Vai ter gente fiel, vai ter gente brincando com a palavra, e vai ter gente escandalizando a palavra. Todo lugar que você for, você vai ver dentro da mesma igreja pessoas que cumprem princípios, pessoas que vivem a vida de Deus, outros que negociam princípios, outros que estão nas malhas do pecado, como se nada tivesse acontecendo. Numa mesma igreja, você vai ver Deus sendo levado a sério por algumas pessoas. Você vai ver pessoas que vão estar em cima do muro, e o muro tem dono. E você vai ver pessoas que já estão vivendo na lama, destruídos pelo pecado e não conseguem ter consciência que estão afundados. Só que o texto vai dizer que Jesus sabe distinguir quem é e quem não é fora do culto. Que Jesus consegue distinguir quem é e quem não é, o culto acaba. Dizendo, eu sei quem é. E é por isso que a Bíblia diz que quando Cristo voltar, vai separar o trigo do... Porque na igreja de Cristo não tem joio, tem só trigo. Mas na renascer tem joio. A igreja de Cristo só tem trigo. Mas nós não sabemos aqui quem é trigo e quem é. E quando ele vier, aquele que tem os olhos que são como chamas de fogo, ele vai separar quem é trigo e quem é joio. Quem é joio. O que está dizendo é que Jesus começa a trazer elogios. Só que no profundo Jesus está dizendo, mas eu também sei quem vocês são. Sei que vocês são trabalhadores, sei que vocês têm amor, sei que vocês têm fé, sei que vocês me servem, sei que vocês estão suportando as adversidades, não perdem a alegria. Se vocês estão fazendo coisas bacanas, mas eu tenho algo contra ti. E o que eu tenho contra ti é que vocês têm tolerado o pecado que eu reprovo. Olha o verso 20. Olha o verso 20. Quem está vivo aí? No entanto, tenho contra ti o fato de tolerar Jezabel. Eu sei o que vocês têm feito, mas isso não justifica o outro, o errado que vocês estão vivendo. Porque antes de Jesus repreender Jezabel, repreende a igreja. O culpado dela está falando, dela está ensinando,
dela estar no altar, a culpa maior não é dela, a culpa maior é sua, que não vigia lobo quando chega. Atos 20, verso 29. Olha o que Paulo escreve para a igreja. Porque a gente confunde talento, irmão, com caráter. E é um perigo. Que te faz sentar à mesa é o seu talento, mas permanecer nela é o caráter de Cristo que você carrega. Eu sei que logo após a minha partida, lobos ferozes vão infiltrar por entre as vossas comunidades e não terão piedade do rebanho. Escute isso, uma igreja que não vela pela santidade da igreja, uma igreja que não vela pela palavra, está entregando nas mãos de outras pessoas. O que, pastor? De lobo a igreja. E quem, meu irmão? Tem muita gente que não está, que está matando ovelha para poupar lobo. Teve um pastor que sempre pregava aqui na igreja. Um dia ele me chamou e falou assim comigo: pastor, tem um cara aí, tá vindo pregar na minha igreja. Falei: varão, te falar uma coisa, você não sabe que esse cara é pilantra, não? Só aqui na cidade teve 2 meninas grávidas dele ao mesmo tempo. Falei: rapaz, você é doido? Ele falou comigo: pastor, enquanto estiver dando resultado, eu aceito. Falei com ele: varão, vem cá, eu amo você, mas nunca mais você sobe no púlpito da igreja que eu sou pastor. Você pode ter uma boa palavra, mas você não tem caráter de homem de Deus. Olha para mim aqui. Se você não amar a palavra, você vai amar a heresia. Se você não amar a palavra, você vai amar lobos devoradores que não vão ter, meu irmão, dó do rebanho. O que Paulo está dizendo, eles vão entrar, eles não vão ter dó. Só que aqui não é alguém que vem de fora. Jezabel é alguém que levanta entre o rebanho. É alguém que está caminhando em meio ao rebanho, mas o coração se afasta. E agora começa a ter uma vida pervertida, ideias pervertidas, aquilo que é bíblico, aquilo que é são. Então, o Satanás começa a matar a igreja de Tiatira de dentro para fora. Eu sei, irmãos, que vocês amam um culto quando tem movimento, mas eu sei que esse culto aqui será um dos cultos mais importantes da sua vida. Será um dos cultos mais importantes da sua caminhada. Eu estou escrevendo essa mensagem e lágrimas nos meus olhos, porque é muito profundo o que Deus revela. Está dizendo, vocês estão tolerando o intolerável. A igreja de Éfeso, ele fala assim: olha, vocês não toleram os falsos apóstolos. Só que a igreja de Tiatira está dizendo, vocês toleram. E tolerar, irmão, pode ser uma virtude ou pode ser pecado na vida da igreja. Nós temos que tolerar a fraqueza dos irmãos que são mais fracos. A Bíblia fala para tolerar, para ter paciência. Porque tem gente que está chegando agora na igreja. Ele não tem a maturidade que eu tenho, não tem a maturidade que você tem, ele vai errar ainda. Só que o texto vai dizer que eles não estão tolerando, não é uns aos outros, a caminhada de irmandade. Eles estão tolerando o errado. Eles estão fingindo que não estão vendo o errado. Estão tolerando os falsos ensinos. Estão tolerando o falso engano. Então, se você entender que quando nós pervertemos a verdade, nós colocamos nosso caráter em jogo. É isso que Deus está dizendo. Sempre que, escutem isso, sempre que uma igreja, ela negocia a sã doutrina, o próximo passo dessa igreja é caminhar na imoralidade. Sempre será. Essa mulher está induzindo a igreja ao pecado. E a tolerância da igreja revolta Jesus. A tolerância da igreja começa a trazer ira para o coração de Jesus. Aquela igreja abriu o seu púlpito para o engano,
Pastor, por que o senhor é tão seleto? Quase ninguém prega na igreja, pastor. A não ser alguém que você conhece, porque eu sou seleto. Eu não posso entregar o altar para quem não tem vida com Deus. Todos os dias quase eu recebo uma ligação de alguém, pastor, que é da igreja. Tem que saber quem é o cara. Não, pastor, eu fui numa conferência numa igreja tal aqui, e o cara pregou, e foi bênção demais. Falei, mesmo, me fala o nome desse pregador. Me colocou lá um nome, um cara do Rio de Janeiro. Não é que eu coloquei assim, no Google, escândalo que o pastor fulano de casado já separou e adulterou. Pastor, mas encheu a igreja. Não tem problema, irmão. Nós não podemos tolerar pecado dentro da igreja. Você precisa compreender algo bem profundo. Uma coisa, nós somos pecadores. Você peca, eu peco, sim ou não? Mas é uma coisa você tolerar. Você começar a fazer do pecado dentro da igreja algo normal. Começar a fazer da imoralidade sexual dentro da igreja algo normal. Que as pessoas não querem nem casar na igreja mais. As pessoas querem viver dentro da igreja amaziada. Querem seguir a vida debaixo do pecado. E quando você vai instruir as pessoas, eles falam assim, não, pastor, você está careta demais. Irmão, é melhor você ir para o céu quadrado igual você é, do que você descer para o inferno redondo. Nós não podemos nos amoldar a esse mundo. A igreja é diferente, o reino é diferente, quem anda com Jesus é diferente. Precisa ser, então vamos rasgar isso. A gente precisa entender que ela pregava dentro de uma visão chamada gnóstica. Aonde o pecado superabundou a graça, claro, saiu na lama, e Jesus foi lá e te resgatou de lá. Mas ele está dizendo, pode vir como está, mas não permaneça da mesma forma. Pode vir do jeito que você está. Aqui tem sangue do Cordeiro, tem água do Espírito para te lavar, mas quem vem sujo vai ficar limpo em nome de Jesus, irmão. A gente precisa compreender que Jesus começa agora a denunciar a falsa doutrina daquela mulher. Que a primeira coisa que ela diz é, vocês precisam conhecer as coisas profundas de Satanás. Mas a Bíblia não mandou você conhecer as coisas profundas de Satanás. A Bíblia mandou você conhecer as coisas insondáveis e as riquezas de Deus. Pastor, por quê? Porque hoje as igrejas querem falar mais do diabo do que de Deus. Se manifestar demônio na igreja, ele fala até no microfone. Tem gente que fala, pastor, eu quero mergulhar, pastor, em conhecer tudo do diabo. Irmão, mergulhe em conhecer as coisas de Deus. A nossa cultura é do céu, não é do inferno. A nossa cultura é do céu, não é da terra. Você consegue entender? Ela está dizendo, mergulhe em coisas profundas do diabo. A segunda coisa que ela diz é, dinheiro é mais importante do que a sua fidelidade. Ela começa a ensinar a cultura da cidade. Em nome do lucro pode tudo. Em nome do lucro pode adorar falsos deuses. Em nome do lucro pode comer comida sacrificada a ídolos. Em nome do lucro pode mentir. Em nome do lucro pode sonegar. Em nome do lucro pode fazer tudo. E a minha pergunta para o texto é, será que essa carta não foi escrita de manhã para renascer? Porque hoje a igreja está tão preocupada com a terra e com o lucro que esqueceu do céu. Pessoas que quebram princípios, pessoas que mentem, pessoas que enganam, pessoas que fazem tudo para ter lucro. Pessoas que servem deuses estranhos, pessoas que servem a Mamon. Pastor, quem é Mamon? O Deus do dinheiro. Nem dizimista você consegue ser na casa do Senhor, nem ofertante você consegue ser na casa do Senhor. Pastor, por quê? Porque o dinheiro é tudo na sua vida. O dinheiro é tudo na sua caminhada. O dinheiro é tudo para você. Nós olhamos para Jezabel e é o ensino dela. Quando as pessoas estão sacrificando as suas vidas no altar de Mamon, sacrificando sua consciência, seus princípios, seus valores. Você aprendeu, cara, correto.
Você aprendeu, minha irmã, de forma correta, mas hoje Jezabel está aí ministrando. Quantas pessoas que têm perdido a vida com Deus por causa de dinheiro. Quantas pessoas participam de coisas ilícitas, ilegais, sabe? Reprovados por Deus, mas está dando lucro, está dando dinheiro. Aí o dinheiro cala a sua consciência, o dinheiro cala a sua voz profética. Qual é o terceiro ensino de Jezabel, pastor? Que só vence o pecado quem está praticando ele. Ensino do diabo. Quer dizer que vitória é só vitória sobre o pecado que você pratica. Ela ensinava que virtude tem você falar contra a prostituição se você não venceu a prostituição. Mas não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia diz fugir das impurezas sexuais. A Bíblia fala fugir das paixões da mocidade. A Bíblia diz que aquele que se entrega às paixões dessa terra não vão entrar no reino dos céus. Ou então eu estou doido. Ou então Apocalipse capítulo 21 está doido. De fora ficarão os mentirosos, os adultos, os fornicários, os mentirosos, de impureza sexual. Ah, pastor, mas eu estou no pecado, eu vou me levar. Então rasga a Bíblia, velho. A Bíblia diz que você não entra. Não sou eu que falo, é ela que fala. E entre você e ela, eu fico com ela. Entre eu e ela, eu fico com ela. Eu vou chegar para você e falar assim: meu filho, faz. E saber dizer não faz, você não faz. Quem está vivo aqui? Culto e doutrina. Pastor, culto e doutrina batista. Você não conheceu uma batista dessa na sua vida? O que traz um povo dessa aqui quinta-feira ouvir sobre a igreja da Asa, irmão? Que você ama a palavra. E através dessa palavra sua vida vai ser mudada. A proposta de Jezabel era oferecer um cristianismo sem Cristo. Um cristianismo sem parâmetros espirituais. Um cristianismo liberal. Um cristianismo sem regras. Um cristianismo sem normas. Um cristianismo sem princípios. Um cristianismo sem proibições. Cristianismo, meu corpo, minhas regras. Não está mudando nada. É a mesma coisa, só essa carta foi escrita há quase 2000 anos atrás. O que ela está dizendo é: nós vamos adequar a igreja ao mundo. Porque Jesus mandou você ir e pregar o evangelho a toda criatura. Só que o mundo não pode entrar na igreja. Quando eu falo sobre mundo, eu falo sobre princípios do pecado, princípios corrompidos. E é triste a gente olhar para a igreja do Brasil hoje e ver cada dia mais a igreja se afastando dos princípios da palavra, se modernizando, que não tem nada contra a modernidade, mas trazendo para o pecado. Pouco a pouco a igreja está afastando do santo, cedendo às coisas que antigamente a gente olhava para ele e dizia: gente, não tem como. Antigamente você não conhecia nenhum crente que bebia. Nenhum crente que bebia se conhecia. Hoje virou moda crente beber social. Você não conhecia. Você não conhecia crente que, quando convertia, continuava fundado nas músicas seculares. Hoje não. Pastor, música é música em qualquer lugar. Não é assim. A gente começa a olhar para a igreja e cada dia mais longe. Uma juventude que está a galera vivendo uma vida sexual ativa. Ativa. Não é escorregar e cair, não é ativa. A imoralidade sexual, as práticas mundanas. É um negócio complicado, meu irmão. E isso tem atingido nosso coração, nossa mente, nossa conduta e nossa postura. É Jezabel. Verso 21 fala o quê? Vai lá, varão. Estou pregando sobre as igrejas. Concedei tempo para que se arrependa da sua prostituição, mas ela não se arrependeu. Sabe o que Deus me deu hoje de manhã e à tarde, como tem a mensagem?
tempo para me arrepender. Sabe o que Deus está te dando aqui hoje? Tempo para você se arrepender. Pastor, por quê? Porque antes de Jesus tratar com o pecador, Jesus oferece a misericórdia. Antes de Jesus arrebentar com o pecador, ele abre a porta da graça. Jesus poderia acabar com Jezabel. Ele poderia chegar já de voadora. Ele fala, não, estou te dando tempo para você se arrepender. Eu estou te dando tempo. Porque Deus é um Deus paciente. Deus é um Deus tolerante. Ele é tardio para se irar. Irmão, ele está dizendo que ele não tem prazer nem na morte do ímpio. Ele não quer que nenhum de nós se perca. E é por isso que ele está dando misericórdia, oportunidade, sabe, ao arrependimento. Ele está dando arrependimento, oportunidade de arrependimento para nós, a gente mudar de vida, a gente tomar posição, a gente viver as coisas do céu. Eu falei isso para vocês. Primeiro Deus prepara um ambiente, depois Deus nos prepara para entrar no ambiente. Deus primeiro cria o jardim para depois criar Adão e colocar no jardim. Jesus foi preparar lugar, ele está preparando o ambiente, mas ele vai voltar para levar os preparados para lá. Você precisa compreender o que eu estou pregando hoje. O que Deus está te dando é tempo de arrepender dos seus pecados, de mudar de vida, de mudar de história, mudar a sua forma de pensar. Nessa noite Deus está dizendo, abandone o pecado. Eu estou te dando tempo, porque se você não se arrepender, se você não mudar de vida, se você não largar o pecado, a ira de Deus virá sobre nós. Olha o verso 21. Está dizendo que ela não se arrepende, porém ela não se arrependeu. Olha o verso 22 ainda. Olha como Jesus é bom para essa mulher. Portanto, vou te fazer adoecer, vou te enviar grande aflição. Está dizendo, eu estou falando com a graça e você não quer ouvir. Agora eu estou te dando uma correção. Eu estou permitindo você adoecer. Eu estou permitindo o problema chegar. Sou eu falando com você. Sou eu falando contigo. Eu estou permitindo a dor. Eu estou permitindo o sofrimento. Eu estou permitindo as coisas não darem certo na sua vida. Eu estou permitindo a depressão. Eu estou permitindo isso para você acordar que sou eu. Sou eu falando. Sou eu dizendo. Acorda. Está tudo acontecendo isso para você acordar, mas ainda no meio disso tudo, meu irmão, na falta de disciplina, ela não acorda. Olha o verso 23. Diz agora, se você não arrepende, agora eu mato. Eu dei a oportunidade para você entender que está errado. Eu permiti que situações te ensinassem para voltar para mim. Quis não, agora eu mato. Vou matar todos os seguidores dessa mulher. E todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda a mente e coração. Está dizendo, o juízo um dia chega. A paciência de Deus um dia acaba. A misericórdia um dia vai embora. Ele está dizendo, os pés são de bronze para pisar em vocês. Tem hora que Deus diz basta. Tem hora que Deus diz já era. O cálice da ira dele transporta. O tempo que Deus vai levantar no verso 23 é: se levanta, estou te dando oportunidade, muda de vida. Se não quer, vai experimentar da minha ira. Olha o que Deus fala com essa igreja, gente. Quando eu li esse texto, falei: Jesus, meu Salvador. Aí Jesus está dizendo: eu não tenho mais paciência com isso. Eu vou matar todo mundo. Já estou debaixo da ira. Mas vem o verso 24 e o verso 25. Deus mata os injustos. Deus permite os infiéis morrerem. Mas ao justo ele diz: todavia aos demais que estão em Tiatira e que não seguem a doutrina dessa mulher.
Está dizendo: eu sei matar quem não me entende, mas sei dar a vida também para quem obedece. Eu estou falando com gente obediente hoje, aleluia. Glória a Deus. O que está dizendo é: eu sei que é difícil encontrar gente fiel, mas Ele vai encontrar. Está dizendo: eu sei que é difícil encontrar gente que leva as coisas a sério, mas Ele vai encontrar. Eu sei, irmãos, que é quase impossível se manter fiel quando todo mundo é infiel. Mas Ele está dizendo: é possível. Pastor, nessa pós-modernidade é quase impossível ser. Eu sei que é, mas é possível. É possível ser um Daniel em Babilônia. É possível ser um José no meio do Egito. É possível sermos igreja viva do Senhor em meio a uma igreja corrompida. No meio de uma Babel de tantas vozes, ainda podemos ouvir a voz do Senhor dizendo: vocês são fiéis. Eu libero sobre ti. Levante as suas mãos ao céu se você puder. Com a sua glória, oh, e todo o seu amor, infinita humildade. Ah, meu Deus do céu, se eu fosse o louvor de todos os irmãos que Ele fez, que Ele apareça. Tem alguém fiel aqui? Tem alguém fiel a Deus? É possível se manter fiel na conduta, mesmo quando todo mundo abre mão da santidade. Ele nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. Deus não te salva do pecado, Deus te salva do pecado. Deus não te salva para você continuar no pecado, Deus te salva e te arranca de lá. Deus vai transicionar a gente para um novo tempo. Deus vai te levar para um novo tempo. Não adianta conhecer as Escrituras. Não adianta dizer: pastor, eu sei, eu sou crente, e não ter vida, não ter excelência, não ter prática. O que ele está dizendo é: esquece o que você sabe e venha ser o que eu desejo. Pode aplaudir ao Senhor. Que Ele cresça. Olha o verso 26. Aqui já era, eu termino, são 9 e 10. Ao vencedor, de novo, ao vencedor, aquele que permanece nas obras até o fim, eu lhe darei autoridade para governar sobre as nações. Eu libero essa palavra sobre ti. Eu libero sobre ti. A igreja não precisa de novidade. A igreja precisa voltar a praticar as coisas antigas. Porque novidade, irmão, é igual goma de mascar. Novidade é igual goma de mascar. O que é isso, pastor? Você começa a mascar, com 5 minutos acaba o doce. Aí você tem que fazer o que, pastor? Colocar outra goma na boca. As pessoas querem: pastor, tem que pintar a igreja, tem que fazer não sei o que, pastor, tem não sei o que. Irmão, ninguém consegue acompanhar a modernidade. Deus não te chamou para novidade, Deus te chamou para praticar as coisas antigas. Não precisamos buscar a modernidade. Tudo que nós precisamos está em Cristo. Tudo que nós precisamos está na palavra. Qual é o segredo? Perseverar até o fim. E para quem perseverar até o fim, a promessa é: vão reinar com Cristo sobre a terra. Vão reinar com Cristo sobre a terra.
Nenhuma posição nessa terra é maior do que o governo que Deus quer te dar. Ei, meu irmão, se coloque de pé, nós vamos orar em nome de Jesus. Levante as mãos, igreja, renascer e adore a Jesus. Com a sua glória. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Servo De todos os irmãos, que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça e eu me constranja com a sua glória. Você pode adorar, você pode adorar, você pode adorar. Humildade, Servo de todos os irmãos, que ele cresça, eu diminua, que ele apareça e eu me constranja com a sua glória, com todo o seu amor. infinita humildade, servo de Deus. Sabe o que eu aprendi? Como a carta que a gente atira, você precisa aprender a abrir mão de tudo para ter Cristo. Jesus está sondando a renascer hoje. Os olhos como chamas de fogo. Nada pode ocultar aos seus olhos. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 1 que ele passeia pelos 7 candelabros. Os 7 candelabros é a igreja. Jesus passeia. E ele está dizendo, ainda dá tempo de arrependimento. A porta da graça não foi fechada. Hoje ele te chama para fazer uma aliança com ele. Hoje ele está te chamando para voltar para a presença dele. É noite de você acertar as coisas com Deus. É noite dessa palavra se aplicar no nosso coração. É noite de voltarmos